Cristiano, olha, rapaz. Quem tá chegando aí? Seja bem-vindo. Teté. Tudo bem com você, Teté? Meu microfone tá ligado agora, né? Agora tá. Ó. Ó o Chuck Norris aí, ó. Você viu ele aparecendo aí, ó? Como é que era o nome daquele cara, gente? Charles Bronson. Cristiano é o Charles Bronson. Aí, ó. Ele tá diferente, hein? Tá me ouvindo aí, ô Cristiano? Agora sim. Ó o Tatá aí, ó. Ei, Taxinha. Aqui, se você ficar contra essa luz aí, você vai ficar escuro de novo, viu? Como é que é? Se você ficar contra essa luz aí, você vai ficar escuro de novo, hein? Tem jeito não, é escuridão mesmo. Agora, mas hoje tá melhor. É porque ela pegando por trás assim, ó, escurece tudo. É certo. A luz aqui tá em cima. Mas hoje tá bom. E taxas. Fala comigo, Barão. Bom ou não, meu querido? Pai, eu tô pela ordem, você. Estamos aí, graças a Deus. Ah, então tá bom, hein? Isso é bom. Ai. Cheguei. A Meire tá lá no grupo, não tá? Quem? Tá. Ei, Thaís, ei, Fernanda. Deixa eu ver. Abre o vídeo, Thaís. Ei, Elis. Tudo bem, Elis? Pastor Ito. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Alô, amigo. Olá, Débora. Qual é, pastor? Tranquilo? E aí, pessoal, tudo bom? E aí? Olha. Opa. E aí, boy? E aí, Fernanda? E Elis? Nós. É nóis. Grau. Não, pediu não. 1000 grau. Ô, Taxinha. Opa. Sabe o que eu acabei de receber aqui, olha? Vê se dá pra você ver. Não vai dar pra você ver, não. Vai sim. Tá vendo? Quase dá pra ver, mas não dá. Não tá dando pra ver, não? Acabei de receber aqui agora, ó. Tá sim. Quase dá pra ver, mas não dá. Isso é uma planta? Isso é uma planta. Você não entrou ainda, A não? planta que nós demos pra dona Íria. Ah! Deus abençoe, eles estão bem lá, parceiro? Tá. Ei, Dani. Oi, Té. Quem falou comigo? Eu.
Eu quem, gente? Fernanda. Eu te É dei porque eu oi, tava na Teté, e você me tava deixou na no outra vácuo. câmera, pergunta. Tudo bem? Não sou boa de reconhecer voz, não. Opa! Eu responder, tadinho, mandou áudio. A Daniel aí. A Thaís. Hello, people. Ei, Tati. Olha a família, Eli, Cristiano, Fernando. Seu fone não tá. Seu fone tá desligado. Dona Miguel. Tá direitinho aí, viu? Olha, se Deus quiser, esse ano eu acho que vai ser difícil. Fazendo faculdade e embolando, né? A gente vai ter férias. Mas depois a gente vai. Tá bom? Um abraço. Ô, gente, nós podemos começar? Sim. Podemos? Oi, Dani, tudo bem? Tudo ótimo, pastorzão. Bom. Então tá, joia. Que bom. Vamos orar, então? Pai, te damos graça por essa reunião. Obrigado, Senhor, porque apesar da distância, o Senhor ainda nos dá meios para que possamos ainda viver em comunhão. O Senhor nos proporciona, ó Pai, a tecnologia para que a gente ainda consiga ter comunhão e continuar como igreja, uma igreja viva, Amém. uma igreja que inclina, ó Pai, aos teus mandamentos e aos conhecimentos que tanto temos sede para aprender, Pai. Então, mais uma vez nessa noite, fale conosco e que nós possamos aprender do Senhor. Tudo o que o Senhor tem a nos ensinar, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente, então, o Tachinha propôs aí o tema sobre o jejum. Tá todo mundo me ouvindo perfeitamente aí, tá, né? Sim. Vamos fazer aquele negócio agora? Sim. Todo mundo desliga o áudio. Aí, quando quiserem falar comigo, pode interromper, é só ligar o áudio. Liga o áudio, porque senão fica dando eco. A minha voz sai no computador de vocês e vai para o microfone, fica dando eco. Aí, quem quiser interromper, é só ligar o microfone aí de novo e fala, beleza? Funciona desse mesmo jeito aí. É isso aí. Então, o Tachinha lançou aí o tema, né? A proposta de falar sobre jejum, porque é uma coisa que tem se falado mais em jejum, né? Talvez por causa do tempo que nós estamos passando. E assim, a igreja já fala muito sobre jejum, já pede a igreja para fazer jejum, e a gente precisa de entender mais um pouco o que é jejum, porque está um pouco distorcido aí. A gente está vendo que tem umas confusões aí acerca do jejum, né? Então, dá para a gente ter uma visão melhor aí, ver o que a Bíblia diz a respeito de jejum, o que é esse jejum, né? Então, primeiramente, coloquem isso na cabeça de vocês e, por favor, não tirem isso da cabeça de vocês. É uma verdade verdadeira. Jejum é abstinência de alimento. Jejum, mais uma vez, jejum é abstinência de alimento. Não existe fazer jejum de televisão, não existe fazer jejum de coisas que a gente é viciado, por exemplo, fazer jejum de Coca-Cola, jejum de celular, verdade. Não existe jejum dessas coisas, não existe jejum disso. Tá? Então, isso aí, quando você for fazer, você vai fazer um propósito. Você pode fazer um propósito. Eu vou fazer um propósito de ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. Por quê? Eu não posso fazer jejum de algo que eu estou viciado. Se eu vou assim, não, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola. Quer dizer que você não aguenta ficar sem Coca-Cola? Então, se você não aguenta ficar sem Coca-Cola, isso é um vício. Então, você não pode fazer um jejum de um vício. Porque logo quando você acabar com o jejum, você vai voltar, sua carne vai pender de novo para os seus vícios. Então, não existe isso, né? O jejum ele é do alimento porque o alimento é uma necessidade.
Então, eu faço daquilo que o meu corpo necessita, o jejum. Ou seja, de comida, de alimento mesmo. Né? Não de fazer jejum de chocolate. Fazer jejum. Chocolate é um alimento, mas não é algo que é necessário para o nosso corpo. Coca-Cola, pelo contrário, não é necessário, é maléfico para o nosso corpo. Né? Então, primeiro ponto que a gente precisa de aprender é isso. Jejum é de alimento, é abstinência de alimento. Essa abstinência, ela pode ser parcial ou pode ser também total, uma abstinência total, ou parcial ou total. Quando eu falo de uma abstinência total, a gente está falando, pode ser até de água também, porque a água é necessário para o corpo. Então, isso é um jejum total. E o parcial, não. Eu só não vou comer, mas eu vou tomar água. Então, é um jejum parcial. Tá bom? Então, é abstinência de alimento e essa abstinência, ela pode ser voluntária ou involuntária. Então, todas as vezes que a gente vê na Bíblia falando a respeito de jejum, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, se esse jejum está sendo voluntário ou involuntário. Aí a gente tem que saber isso aí, se é voluntário ou involuntário. Quando é involuntário, logicamente, é porque a pessoa não tem condições de comer. Não está tendo condições de comer, não tem comida. Até queria comer, mas ela está em jejum porque ela está em abstinência, porque ela não tem o que comer. Oi, Natália. Oi, gente, eu custei entrar. Não sei, eu não estava conseguindo. Tudo bem? Tem vezes que é assim mesmo. Então, nós estamos falando do jejum, tá, Natália? Tá. Vamos falar a respeito de jejum. Então, vamos lá, mais uma vez. Jejum, abstinência de alimento, não faz jejum de televisão, não faz de celular, não faz de coisas supérfluas como chocolate, como Coca-Cola, café. A gente não faz jejum dessas coisas. Isso não é jejum, tá? Você pode fazer propósito com essas coisas. Nós vamos fazer um jejum aqui que nós vamos ficar sem assistir televisão. Isso não é jejum. Jejum de Netflix não é jejum, tá bom? Então, jejum é algo que é necessidade. É abstinência daquilo do que o nosso corpo precisa, ou seja, comida e água, tá? Então, eu estava falando sobre o voluntário e involuntário. Então, o voluntário é quando eu quero fazer um jejum. E um involuntário é quando eu não tenho condições de comer. Eu até gostaria, mas estou passando fome. Eu não tenho condições de comer. Você quer ver alguns exemplos aí de jejum involuntário? Jejum involuntário. O povo lá no deserto, eles estavam andando lá com Moisés, de repente, nossa, era preferível a gente estar lá no Egito. A gente vivia lá no Egito, mas a gente poderia morrer lá na mão dos homens, mas a gente vai morrer aqui no deserto de fome. Aí Deus pega e manda falar com Moisés. Fala assim, não, Deus fala com Moisés, não, fala com esse povo que eu vou dar pão para eles. Pode deixar aí, Deus vai e providencia o maná para eles, porque eles estavam com fome. Tá? Paulo, ele fala, olha, eu sei estar em prisão, eu sei estar em castigo, também sei o que é passar fome. Porque ele está falando que ele já passou fome. Ele não tinha o que comer. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Vamos lá, eu vou ler alguns textos com vocês, só para a gente ir confirmando, tá? Esse é o jejum involuntário que eu estou falando, 6, 5. Olha, o que Paulo está falando? No versículo 4, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Esses jejuns que ele está falando aqui é um jejum involuntário. Não é um jejum simplesmente porque nós estamos aqui fazendo um jejum voluntário e tal. Não. Esse aqui é o involuntário. Da mesma forma, no 2 Coríntios também, Paulo vai falar a mesma coisa. No capítulo 11, versículo 27.
Ele vai falar, olha, trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Ou seja, ele está falando que ele não tinha condições de comer. Então, esse é o jejum involuntário. Então, quando falar de jejum, primeira coisa que eu tenho que olhar na Bíblia, qual o jejum que ele está falando? É um voluntário ou é um involuntário? Eu tenho que fazer essa pergunta para o texto primeiro. Então, assim, para a gente falar sobre o jejum, vamos começar lá do Antigo Testamento e vamos trazendo para o Novo Testamento o que está falando. Primeira coisa, se você colocar lá só assim, ó, na sua Bíblia do seu celular, assim, ó, jeju, sem o U e o M. Porque aí vai aparecer jejuar, desjejuar e jejum. Se você colocar só jeju, você vai ver lá, coloca na sua Bíblia do seu celular, só puxar do Antigo Testamento, você vai ver tudo que vai puxar lá. Jejum está completamente ligado à tristeza. O jejum no Antigo Testamento ele era sinal de tristeza, sinal de humilhação, de penitência, sinal de punição. Isso que é o sinal isso que é o jejum no Antigo Testamento. O único lugar que você vai encontrar lá no Antigo Testamento que vai falar que acabou agora a tristeza vai ser lá num dos últimos profetas, no penúltimo profeta, que Deus fala com Zacarias. Fala assim, ó, agora acabou o jejum da tristeza. Agora vai ser da alegria. Vai ser o da alegria, porque vocês estão retornando para Judá. Vocês estão retornando, o povo de Judá, Jerusalém, estão se reunindo novamente. Então, agora é sinal de alegria. Então, é o único momento. Mas em toda a Bíblia você vai ver que o jejum ele é sinal de tristeza, de humilhação, de penitência, de punição. Então, é lá em Zacarias 8,19, tá, gente? Lá em Zacarias 8,19, ele vai falar, então, agora, acaba com a tristeza, que a Nívia já puxou. Assim diz Yahvé, soberano, os jejuns, nós vamos ver isso aí, o que é jejum do 4º mês, bem como do 5º, do 7º e do 10º mês. De agora em diante serão ocasiões festivas, alegres e cheias de júbilo, encontros felizes para todo o povo de Judá. Por esta razão, amém a verdade e a paz. Então é aí que você vai encontrar. O resto você vai ver que é tristeza e é humilhação, é penitência, né? É punição. Você vai ver o jejum ligado a isso aí. E assim, como a gente viu aí, por através do presidente da República, ele fez um chamamento, vamos colocar como um decreto, não um decreto, né, como uma espécie de lei, mas ele decretou um jejum para a nação. Isso acontecia também no Antigo Testamento. O rei, ou seja, o representante maior do governo, ele decretava sim um jejum para a nação. Ele poderia chamar o jejum para a nação, mas ele chamava justamente por causa disso, porque talvez o povo estava andando em perdição, o povo estava se desviando da presença de Deus, ou o povo se voltou a Deus em sinal de lamento, assim, né, de arrependimento, eles faziam um jejum. Assim aconteceu com o governante de Nínive, quando Deus ele recuperou Nínive, né? Quando Jonas foi lá e pregou para Nínive e recuperou o Nínive, aí assim o rei pegou e decretou um jejum, né, de arrependimento, mas isso é em sinal também de dor. Assim até mesmo Jezabel. A própria Jezabel escreveu um decreto em nome do rei Acabe, pedindo para fazer um jejum para poder pegar uma terra de Nabote, que Acabe queria pegar as vinhas de Nabote. E a rainha Esther também pediu para o povo também. Então, assim, podia-se decretar, sim,
um jejum, tá? Mas esse jejum, lembrando, ele estava com um sinal de dor. Era um sinal de dor e de tristeza. Todas as vezes que a gente vê lá no Antigo Testamento, é sinal de dor e de tristeza. Mas para a gente falar de jejum, a gente tem que entender de onde surgiu essa ideia de jejum. O jejum ele começa lá em Levítico 16. Levítico 16, no versículo 29 em diante, começa a ter a ideia do que era o jejum, ou seja, o jejum era para o dia da expiação. Isso saiu na lei. Deus entregou para Moisés e pediu a Moisés, falou assim, eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. Nós estamos falando aqui para judeu. É um decreto perpétuo, ou seja, não vai acabar. Para eles é um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilharei as vossas almas, jejuareis, e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra, como o estrangeiro que habita no meio de vocês. Ou seja, nem os forasteiros, nem os de casa, nem os de dentro da nação. Ninguém vai fazer. Então, ele lança esse decreto aí no 10º dia do 7º mês. Ou seja, como se fosse para a gente aqui, no dia 10 de julho. Para eles lá, o calendário judaico é outra coisa. Né? Para eles, o 7º mês está em setembro, agosto e setembro. Agosto e setembro. Esse aí é o 7º mês para eles, porque eles contam 2 meses o calendário judaico. Né? Março, abril, é o Habib, né? É o Abib, que é esse mês, e tem o 7º. Então, eles vão contando de 2 em 2. Eles têm um nome para cada 2 meses que se unem. Então, daí começa. É o dia da expiação, conhecido como o Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. Era esse dia aí, era o dia que eles iam vigiar, como se fosse o sabá, né? O 7º dia, como se fosse o sábado. Eles tinham que agir da mesma forma como eles já agiam no sábado. Mas aqui era um dia diferente. Era no 10º dia do 7º mês. Aí eles tinham que agir dessa mesma forma que eles agiam. Não podia trabalhar, tinha que ficar dormindo, tinha que ficar lá em descanso, em repouso, né? Não tinha muita coisa, não. Era só ficar lá em oração, em jejum e dormindo. Descanso, e era descanso mesmo. Tem lá também, no versículo 34, um pouquinho mais para baixo aí, eu falei 16, 29, né? Do 29 ao 34 fala, ao 30. Nós demos o 29, olha o 30. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós o sabá, tá vendo? O sábado, um momento sabático de descanso total, para constrangimento de vossas almas e para jejum. Pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e tal, vai falando. No 33, fará expiação pelo lugar santíssimo e aí vai. Ele está explicando aqui o que é expiação. É o dia de sábado. Era jejum, oração e descanso mesmo. Descanso mesmo. Tinha que ficar lá na cama, tinha que ficar quietinho lá. Não podia ficar fazendo muita coisa, não. Se você for lá também em Levítico 23, capítulo 23, no versículo 26, vai estar falando praticamente a mesma coisa. Está falando Yom Kippur, o dia da expiação, ou seja, o dia do perdão também. No 28 fala,
Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é dia das expiação, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo. Ou seja, tinha que jejuar. Então, daí sai a lei do jejum, que o povo tinha que jejuar. Agora, nós estamos falando do Antigo Testamento. Nós estamos falando uma lei que Deus fez para o seu povo, para o judeu. As leis aqui, no caso de Levítico, ele está falando para o povo judeu. Ou seja, algumas leis, para nós, vale até hoje, porque não são leis cerimoniais e nem culturais, mas são leis civis. As leis civis ainda servem para a gente, ou seja, não matar, não roubar, não dizer mal de testemunho. Então, essas leis civis ainda servem para nós, né? A lei também de como tratar a Deus ali, que a gente já conhece ali pelo menos 20 delas, ou 10 delas, né? Que está lá em Êxodo 20. A gente já conhece elas. Então, a gente precisa de entender isso primeiramente. O jejum, ele se inicia lá nas leis, e essas leis eram para o povo judeu, e eles tinham que guardar esse jejum nesse dia da expiação. Então, a gente tem que fazer esse link para o dia da expiação, tá bom? Mas aí você vai perguntar, mas pastor, e aí? Para o Novo Testamento, para os dias de hoje, então o jejum não existe? Claro que existe o jejum. A gente pode fazer jejum e a gente vai ver como que a gente faz jejum. A gente só não pode fazer um jejum como se nós fôssemos ascetas, como se nós praticássemos o ascetismo. Porque o ascetismo, aí a gente não pode, isso aí não tem nada a ver com cristianismo. O ascetismo, ele não tem nada a ver com o cristianismo. Então, o que é o ascetismo? Eu acredito que alguns aí estejam perguntando o que é o ascetismo, né? Quem eram os ascetas? Para contextualizar isso aí, certa vez, os discípulos de João chegaram para Jesus e falaram: Jesus, por que nós e os judeus, os fariseus, por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Por quê? Ou seja, quem estava perguntando para Jesus eram os discípulos de João. Os discípulos de João, aquele João Batista, tá? Não é o João, o amado, não. O João Batista, aquele que perdeu a cabeça, aquele que batizava lá no Rio Jordão. Chegaram para Jesus e perguntou. Aí falou assim, Jesus falou com eles assim, não cabe que os convidados jejuem enquanto está o noivo com eles. Porque Jesus faz uma comparação como se eles estivessem numa festa, Jesus é o noivo e eles eram os convidados. Jesus convidou eles vão ficar lá jejuando. Não, é hora de se alegrar. Mas vai chegar uma hora ainda que eles vão precisar de jejuar, no momento que eu não estiver com eles. No dia que eu for embora, aí sim, haverá tristeza. Aí eles vão jejuar. Mas agora eles estão alegres, porque o noivo está presente. Então eles não têm que jejuar. Agora é hora de alegria. Você está vendo o link que nós estamos fazendo lá com o Antigo Testamento? Que o jejum é uma característica de humilhação e de tristeza? Jesus falou, não, eles têm que se alegrar, eles não têm que fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque os discípulos de João, eles eram ascetas. Eles ainda não tinham muita convivência com o cristianismo. Não sei se vocês lembram lá em Atos dos Apóstolos, quando é perguntado para os discípulos de João, fala, para algumas pessoas, fala assim, vocês já receberam o batismo? Olha, nós já recebemos o batismo, mas o batismo de João. Mas esse outro batismo aí do Espírito Santo, nós nem ouvimos falar. Quer dizer que
Os discípulos de João ainda não estavam enganjados ao cristianismo. Eles ainda não estavam enganjados ao cristianismo. Eles ainda não sabiam. Eles eram ascetas. Por quê? Porque João ficava lá no deserto, comendo mel silvestre, comendo gafanhoto, se vestindo com pele de camelo. Não é isso que a Bíblia fala? Que João fazia? Isso era uma prática de asceta, de ascetismo. Que o que é o ascetismo? É uma pessoa que busca se afastar dos prazeres, dedicando-se às orações, privações e flagelações. O tempo eu acho que está acabando. Falta 10 minutos, nós vamos voltar aqui, tá? Assim que acabar, a gente entra de novo no negócio, no mesmo negócio aí, no mesmo ID. Então, o que acontece? Os ascetas, eles buscavam a autoflagelação, as privações, ou seja, igual o João, ele se privava das comidas, só comia mel silvestre, só comia gafanhoto, se vestia de pele de animal. Então, isso tudo porque eles eram uma pessoa que tinha uma vida regrada, que buscavam a perfeição espiritual. Mas isso tudo é em vão depois de Cristo, que a gente vem entender que isso tudo é em vão. Nós estamos falando de João Batista. João Batista ainda estava para conhecer, ele estava recebendo ali, ele era o precursor de Jesus Cristo, ele estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Mas depois de Cristo, quando a gente conhece a Cristo, não faz sentido mais o ascetismo, porque é como se a gente quisesse, se nós quiséssemos nos aperfeiçoar, né, com as nossas privações, com um pouco de humilhação da nossa carne, nos privando de certas coisas, a gente iria alcançar alguma coisa. Mas a gente sabe que não, que agora o que nós alcançamos é por meio da graça, por meio de Jesus Cristo. É aí que a gente alcança as coisas. Então, a gente não pode levar para esse lado dos ascetas. Para a gente poder contextualizar isso aí, olha lá comigo em Colossenses, no capítulo 2, que é um dos textos chaves para esse estudo. Opa, entrei no livro errado. Colossenses, no capítulo 2, vamos ler no versículo 16, a partir do 16. Diz assim: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa. Nós já estamos falando aqui a respeito do dia da expiação. Ninguém pode julgar mais para você que você come, que você deixa de comer, que você bebe, que você deixa de beber, ou ainda por causa de algumas festas, que até mesmo algumas pessoas tinham costume de celebrar algumas festas. Inclusive, está falando aí, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade toda a vida encontra-se em Cristo. Está falando que todas essas festas, guardar o 4º mês, o 7º mês, o 10º mês, o dia de Purim, né, o dia da expiação, tudo isso eram práticas antigas, eram rituais antigos, eram coisas antigas, que hoje é só uma sombra, que isso era só a sombra do que haveria de vir, né? E a realidade que nós vivemos hoje encontra em Cristo. Então, que ninguém tem que ficar te falando o que você tem que fazer, nem deixar de fazer, né? Ainda diz aí no versículo 18, não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Pula aí para o versículo 20. Olha o que é que fala, versículo 20. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas,
e a falsa religiosidade desse mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencessem ao sistema de valores? Não mais obedeceis a regras como estas: não toques, não proves, não manuseis. Essas três coisas aqui estão ligadas à comida. Não toque, não prove, não manuseia. Não podia nem tocar em certo tipo de comida, não podia nem comer, nem podia manusear, nem podia fazer. Né? Se não podia tocar, não podia manusear. 22. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças de ensino meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pertença religiosidade. Pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. O que ele está falando aqui? Os ascetas, o ascetismo era assim. Eles deixavam de comer, eles castigavam o corpo humano, mas era uma falsa humildade. Era uma rígida disciplina com o corpo, mas que não tinha valor nenhum. Por quê? Porque quando acabasse aquele período, eles iriam praticar as mesmas coisas. Ou seja, aquele que ficou um tempo sem comer, eu estou me martirizando porque eu não vou tomar café. Passava um tempo, ele se martirizava, por isso passava um tempo, quando ele cumprisse aquele período, aquele ritual, ele ia lá e ia tomar café de novo. Então, as pessoas, às vezes, faziam as coisas, vamos colocar aí, sei lá, açoites, eles autoflagelam, faziam essas coisas, mas depois faziam os mesmos erros, caíam nos mesmos pecados, faziam tudo. Eles faziam aqui só como autopenitência, autopunição, autoflagelação, mas depois faziam as mesmas coisas. Então, por isso que ele fala, não tem valor algum para refrear as paixões da carne, porque a carne gosta. E não é isso que vai tirar, não. Quem vai tirar isso de nós é Cristo. Não é essas penitências que a gente faz, esses rituais que nós fazemos, não é isso que vai tirar isso de nós, não. Não é isso. Tem um filme, chama O Nome da Rosa, de Humberto Eco. É um filme bem chato de assistir, mas ele veio de um livro, na verdade, mas é muito interessante. A ponto, isso está falando lá do período medieval, a ponto que as pessoas não podiam rir. A igreja proibia o povo de rir, porque quem ria era aquele que não tinha medo de Deus, não tinha temor de Deus, não podia rir. Não podia rir. Tinha que ser uma pessoa séria, porque uma pessoa que tinha um temor de Deus, ela era uma pessoa séria e ela não ria, como se a gente estivesse sendo sarcástico com Deus. Então não podia rir. Então aí veio um filósofo, eu esqueci quem que foi, que está falando lá no livro, mas saiu aí, ô Júlio, dá para você ficar conversando com o William aqui enquanto eu estou falando. Aí o que acontece? Eles pegaram e fizeram o seguinte: esse filósofo aí, esse pensador, ele fez um livro, e nesse livro ele era tipo uma comédia que fazia o povo rir. Então foi proibido ler esses livros para que o povo pudesse rir, que o povo não podia rir. Porque era um período medieval, era um período de muita pobreza, mas muita pobreza. O povo sofria demais, era muito sofrimento. E como que a gente acabava com o sofrimento? Como que a gente pagava o sofrimento? Isso mesmo, vocês acertaram. Eu vi aí, todo mundo acertou, todo mundo falou. Com mais sofrimento, com mais penitência. Então, o que é? Você está sofrendo, você não tem dinheiro para comer, você não tem onde morar, faz o seguinte, compra aqui, paga um dinheirinho aqui, vai lá catar graveto lá no meio da floresta, vende e compra um pedacinho do céu.
então o povo mais sofria ainda. Gente, vai desligar. Aí a gente vai retornar no mesmo, tá bom? Nós já passamos da metade do estudo. Vocês vão entender, tá? Chegar no coisa, vocês vão entender certinho. Então, assim, está acabando. E só para a gente entender aqui onde a gente parou, nós estamos falando aqui do período medieval, tá bom? Então, vamos lá, vamos sair, vamos entrar de novo, que já está faltando alguns segundos só.